Opa, e aí, beleza? Tudo bem? Tudo em paz? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do Filosoféia. Se você gosta aí do nosso trabalho, segue a gente lá no Instagram também, @Filosoféia, e o nosso humilde Pobrecast no Spotify, tá? Filosoféia também, beleza? Lá tem muita coisa legal, acho que você vai gostar. A gente está aqui hoje para falar de fundamentalismo religioso na política brasileira, né? Entender o que, que é isso, o que, que é esse movimento. Então, assim, ó, em termos acadêmicos, o que é o fundamentalismo? É bem simples de definir. Ó. É a tentativa de orientar leis, políticas públicas e decisões do Estado a partir de interpretações religiosas consideradas absolutas e inquestionáveis. É o que a gente chama de dogma. Né? Interpretar, assim, orientar as leis, as políticas públicas e as decisões do Estado a partir de dogmas religiosos. A palavra dogma, ela vem do grego dogmáticos. Dogmáticos em grego significa fundado em princípios, tá? E esses princípios eles podem ser religiosos, políticos, ideológicos, né? Ele está atrelado a uma convicção, a uma certeza. E toda certeza, toda convicção, ela é contraproducente, ela não faz bem para a humanidade. Para pensar, é sempre em nome da certeza que a humanidade cometeu as piores atrocidades da história, nunca em nome da dúvida. Os nazistas tinham certeza que pertenciam a uma raça superior e deu merda, né? A igreja tinha certeza que Giordano Bruno era um herege, que Galileu era um herege, tá? E as práticas da igreja durante a Inquisição fizeram que houvesse uma estagnação muito forte do nosso conhecimento, da ciência e do livre pensamento. A certeza, ela não é uma coisa legal, né? A dúvida faz a gente transcender, a certeza deixa a gente estagnado, né? E o fundamentalismo se pauta nas convicções, ele se pauta nos dogmas, ele se pauta na certeza, tá? E quando é que o fundamentalismo ele ganha força no Brasil, o fundamentalismo religioso? É a partir do pós-guerra, da segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, evidentemente, quando você tem a Guerra Fria, e aí se transforma a política numa batalha espiritual, principalmente nos Estados Unidos, onde vai surgir a figura do teleevangelista, né? Aquele cara que pela televisão vai fazer aí as suas pregações, e esse modelo vai ser copiado posteriormente no Brasil por figuras como Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, né? Então, quando você transforma a política numa batalha espiritual, evidentemente você vai ter a luta incessante do bem contra o mal, né? E o bem se torna o mundo ocidental capitalista e o mal o universo socialista depois do Muro de Berlim, da extinta União Soviética, que era um Estado que vai ser tido como um Estado fundamentalmente ateísta, né, e tudo mais. E aí é onde você tem um crescimento muito forte disso, né, na América em geral. Nos Estados Unidos, evidentemente, porque a América não é só Estados Unidos, mas em todo o continente. E no Brasil, na segunda metade do século XX, tá? Como a gente disse aqui, depois da Segunda Guerra. Isso vai levar ao surgimento no Congresso, posteriormente, de uma bancada evangélica, né? A chamada Bancada da Bíblia. Como a professora Marilena Chauí, né, sempre disse, a bancada BBB, no Congresso Nacional, Boi, Bala e Bíblia, certo? Um desses Bs é a bancada evangélica, a bancada da Bíblia. E quais são as principais características do fundamentalismo religioso e do fundamentalismo religioso na política brasileira? Primeira coisa, uma interpretação literal dos textos sagrados, tá? Até porque a ideia do que é sagrado é uma ideia humana, né? Quem chama o sagrado de sagrado é o homem. Então, quem atribui a ideia de sagrado a qualquer coisa é o homem, ou seja, o sagrado é uma ideia humana, entendeu? Vai de encontro a Nietzsche, né? Humano demasiado humano. Quem chama o sagrado de sagrado, o divino de divino, o profano de profano, tá? Esses fundamentalistas também, eles se auto-intitulam como defensores de valores morais considerados imutáveis, tá? Eles tentam influenciar constantemente as leis e as políticas públicas
com base em princípios religiosos. Eles têm uma visão muito crítica do Estado laico quando este contraria determinadas convicções religiosas, tá? Como, por exemplo, quando você aponta a necessidade dessas igrejas bilionárias, essas igrejas neopentecostais, multibilionárias, delas terem que pagar imposto, né? Quando você fala isso daí é uma afronta às convicções religiosas desses estelionatários da fé, tá? Também outra coisa importante é a gente entender que o fundamentalismo religioso no Brasil ele tem uma mobilização eleitoral baseada na identidade religiosa. Então ideias como Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, a ideia, por exemplo, de você ter uma marcha para Jesus, né, que aliás quem sancionou a marcha para Jesus foi sancionada no governo Lula, né, e hoje ela se torna aí um palanque para a direita e para a extrema direita brasileira, principalmente para a extrema direita, tá? Então, assim, eu acho que Jesus não seria, creio eu, tá, dentro do Jesus que eu penso que deve ter sido aquele sujeito fabuloso, Yeshua HaNotzeri, né? Penso eu que ele não seria favorável ou partidário dessas ideias defendidas pela extrema-direita, né? É só uma conjectura aqui, é só uma especulação, né? Possivelmente Cristo não falaria para as pessoas se armarem, né? O Evangelho ele prega a vida e não a morte, né? E assim, além disso, tem um documentário que é bem interessante, que eu acho que você vai gostar de assistir. Ele se chama Apocalipse nos Trópicos, foi dirigido pela Petra Costa, a mesma diretora de Democracia em Vertigem. E no Apocalipse nos Trópicos, a Petra Costa ela ressalta uma coisa interessante, que é o seguinte: quando o Bolsonaro ele foi escolhido pela igreja evangélica, quando ele foi ungido por Silas Malafaia como candidato da igreja, o Bolsonaro passou a usar e enfatizar o seu nome do meio, de Messias, que quer dizer Salvador, né? Então, Jair Messias Bolsonaro, tá entendendo? Então, assim, ó, uma coisa curiosa do fundamentalismo religioso é que no fundamentalismo religioso tudo é levado ao pé da letra, exceto os princípios de compaixão e amor que Jesus enfatizou nos evangelhos, né? Então, assim, é aquilo que a gente chama de fé líquida dentro da tese de Zygmunt Bauman, né? O filósofo, o pensador da pós-modernidade, um sociólogo polonês. Quando ele fala sobre a modernidade líquida, ele traz a questão da fé líquida. Então, o que é a fé líquida? Eu vou me apropriar só de alguns aspectos da religiosidade e vou construir a minha própria cosmovisão. Você entendeu? Por mais que o cristianismo pregue o amor ao próximo, o perdão e a igualdade, bom, eu só vou pegar alguns aspectos disso, entendeu? Não todos, evidentemente. Para servir o quê? Para atender a minha demanda, tá? Em relação àquilo que eu acredito que deva ser o mundo. Uma coisa que é importante a gente pensar é assim, ó, o Evangelho, ele não transforma as pessoas em máquinas morais perfeitas, entendeu? O Evangelho, ele faz o quê? Ele humaniza, né? Ele ensina humildade, ele ensina compaixão, e ele faz com que a gente reconheça a nossa própria fragilidade, você entendeu? Então, quem entende a própria condição humana, sabe, tende a ser menos cruel com a fragilidade alheia. Eu acho que esse é o grande barato do cristianismo, pelo menos é o que eu gosto de pensar em relação a isso. A minha fé líquida, ela vai nesse sentido, tá bom? Eu agradeço pela sua presença, paciência e audiência. Compartilhe isso daqui, reverbere, deixe aí o seu comentário, o seu like, porque ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Um grande abraço, até uma próxima. Tchau, tchau.